Nesse momento, eu quero, então, dar início ao nosso trabalho, anunciando a nossa irmã, nossa colega, Virgínia Lúcia Luna Schmidt, que é médica, nossa colega da comunidade Espírita Esperança, que hoje vai nos abençoar, vai nos alegrar com o tema Aprendendo a Agradecer, um tema muito atual, muito contextualizado com o nosso momento, onde a gente recebe tanto e pouco agradecemos. Uma vez mais, obrigado, Virgínia, e que Virgínia seja bem-vinda. Agora a palavra é sua, totalmente sua. Boa noite a todos. É uma alegria, é uma honra estar aqui participando da Associação Médica Espírita do Estado do Espírito Santo, não só como colega, mas como espírita. Então, queremos trazer o nosso tema, que é muito apropriado para o momento, principalmente porque a gente buscou trazer um viés científico do exercício da gratidão, para que a gente possa comprovar os benefícios trazidos pela gratidão, pelo exercício de agradecer, pela consciência de estar gratos, trazendo benefícios não só para nosso corpo físico, mas como nosso espírito, nosso corpo espiritual. O que vem a ser o que a gente precisa de aprender sobre gratidão, essa já foi a leitura. Então, quando a gente fala de gratidão, a gente já entende, pela própria imagem, pelo que vem na nossa mente, que é alguém dando ao outro algo de benefício, de bom, que faz bem, satisfatório, e que esse outro se sente alegre, feliz, agradecido, e com isso ele fica com seu coração em festa, com a satisfação de ter recebido um benefício, e com isso ele agradece. Então, gratidão é exatamente esse exercício, mas para que a gente possa entender um pouco melhor, vamos explanar um pouquinho mais sobre a gratidão, que vem da palavra do latim gratia, graça, gratus, agradável. Então, a definição é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que prestou algum favor ou auxílio ou benefício. A gente já sabe, é uma definição simples, mas existe também uma outra palavrinha que a gente costuma agradecer mais frequentemente, que é o obrigado ou obrigada, participe do verbo obrigar, que vem também do latim, obligare, e a palavra já é composta por obligare. E aí a gente vai entender o que significa vincular-se a, unir-se a, estar ligado. E ainda o que tem a obrigação de estar obrigado ou submisso. O que é grato também é uma significação, agradecido e reconhecido. Então, essas duas palavras nós costumamos usar para agradecer, gratidão e obrigado. Na língua portuguesa, a gratidão começou pelos anos de mais ou menos 1500, quem sabe agradecendo pela descoberta do Brasil, né? Vamos ver que foi por isso. Mas, no próprio Brasil, começamos a usar por volta dos anos de 1700. E, para nós, nos dá uma conotação diferenciada da própria gratidão, como vocês viram na significação, na conceituação, obrigado a estar submisso. Então, essa conotação não é uma conotação do reconhecimento de um benefício recebido. É mais como se você estivesse submisso, com obrigação de reconhecer. Você não está reconhecendo espontaneamente. Então, existe essa diferenciação e que é interessante a gente entender que são coisas diferenciadas, mas que a gente usa ambos os termos vulgarmente, comumente. Então, a palavra gratidão e o obrigado começaram a ficar expressões habituais no nosso dia a dia, né?
virou praticamente aquela expressão banalizada, a semelhança do tudo bem. Quando você pergunta para o outro, e aí, tudo bem? Você não está muito preocupado em saber se o outro está bem. Então, é um protocolo social. E você dizer, tudo bem, está tudo em ordem. Ou então você pode até usar esse termo quando você está num local e chega aquelas pessoas te vendendo coisas, você diz, não, não, muito obrigada, tudo bem, tá, obrigada. Então, você nem está, né, tá sendo incomodado, você não está querendo, aquilo não te agrada, e você agradece simplesmente. Também virou expressões vulgares, comuns, nas memes da atualidade, né? Então, a gente viu que o hashtag gratidão invadiu as nossas mídias, as nossas redes sociais, então já tem até as figurinhas muito banalizadas também. Então, a gente percebe que essas expressões ficaram muito comuns no nosso dia a dia. Nós não temos nenhuma crítica a fazer a isso. É importante ser usado, temos que agradecer mesmo, seja uma pessoa que abre a porta para nós, seja qualquer outro benefício feito. Mas apenas a gente quer fazer a diferenciação de dizer obrigado e simplesmente ser uma expressão comum, um hábito, ou você ser grato realmente com sensibilidade pelaquilo que lhe foi feito, né? Então, salientamos que o hábito de dizer obrigado não nos traz problema algum. A gente apenas quis fazer a diferenciação de agradecer e ser grato com o obrigado, o hashtag gratidão. Mas o nosso foco realmente é a importância da gratidão, a importância de ser grato em todos os momentos de nossa vida. Isso é o que queremos focalizar hoje no nosso estudo, na nossa fala. Então, vamos focar no nosso momento atual de pandemia, em que a gente sabe como é difícil, como está sendo dramático, desesperador, doloroso, com tantas dificuldades, com tantos impedimentos, com tantas dores, com tantos sofrimentos pelas perdas, pela doença. Então, nós sabemos como está difícil nessa pandemia, nessa situação que o mundo está vivendo, a humanidade está passando. Ser gratos. Será que a gente consegue? Como ser grato nesse momento de tanta dificuldade? Eis a questão. Então, a gente buscou estudar um pouco, queimar um pouco fósforo, pestanas, e buscar fundamentos na gratidão através da ciência, que nos mostra como é importante essa atitude de ser grato. E aí nós embasamos o nosso estudo em 3 ciências, uma delas a neurofisiologia. A neurofisiologia estuda as funções orgânicas, as funções normais do nosso cérebro, nosso organismo, mas comandados pelo cérebro. Outra ciência que nos ajudou, a física quântica, que estuda o comportamento dos elementos minúsculos da matéria, que são átomos, moléculas, são elementos nucleares, são as pequenas partículas da matéria no seu funcionamento, no seu comportamento. Outra ciência também que nos auxilia é a epigenética. A epigenética nos mostra, nos estuda os mecanismos moleculares que estão relacionados com o meio ambiente em que vivemos e que provocam uma atividade genética, sua atividade dos seres vivos, sendo influenciada pelo meio ambiente. Então, a epigenética nos mostra como que o meio ambiente pode influenciar os seres vivos. E aí nós sabemos como o clima influencia, como a situação complicada que nós vivemos, tudo isso nos leva a fazer modificações até genéticas
nós, seres humanos, nos seres vivos. Então, baseados nesses estudos, a gente foi procurar conhecimentos do que a gratidão trazia de benefício para nós. E aí nós vimos que já tem vários estudos experimentais, inclusive, de pessoas que se fizeram essas comparações com seres humanos já, buscando encontrar respostas naqueles que faziam o exercício pleno da gratidão. Então, nós vamos citar Emmons e McCullough, de um estudo de 2003, outro também, outros dois estudiosos, Anderson e Giacalone, 2007. Então, esses estudos, eles mostraram com clareza, esses estudiosos, com clareza, como pessoas que costumavam ser gratas habitualmente, como elas eram mais entusiastas, elas eram mais ativas, mais positivas nas suas atitudes, se mantinham mais atentas, mais determinadas, buscavam ser mais cuidadosas, mais generosas até. E, por outro lado, elas se sentiam também mais aceitas e amadas no seu meio em que viviam. Então, isso é um fator muito importante quando a gente observa todas essas características nos indivíduos que praticam habitualmente a gratidão. Então, isso mostrou para nós que o poder da gratidão é um bem subjetivo. Não você simplesmente dizer obrigado e tudo bem. Não é isso. É você praticar a gratidão com consciência, pois esse exercício ele vai atuar no seu cérebro, ativando todo o organismo pela regulação de suas funções orgânicas. Todas as funções, elas são beneficiadas. A função respiratória, cardíaca, a consciência, o aprendizado, a concentração, a atenção, memória, todas essas funções são beneficiadas e foram mostradas nesses trabalhos estudiosos e verificaram isso com mais clareza. Então, a gente quer mostrar também como que funciona a atividade cerebral frente à gratidão. Então, nós sabemos que no nosso cérebro temos bilhões de neurônios trabalhando. Então, na região das estruturas corticais, no córtex pré-frontal, nessa região da fronte, e também nas estruturas subcorticais. Nós não vamos entrar em detalhes, porque a gente apenas quer mostrar que todo o cérebro participa com estruturas diferenciadas para funções diferenciadas do nosso organismo, fazendo a produção, ativação e liberação de substâncias que podem manter ou que mantêm a homeostase do nosso corpo físico, do nosso organismo físico. Então, que substâncias seriam essas? São os nossos neurotransmissores. São aquelas substâncias que agem como mensageiros, que eles se comunicam um neurônio com o outro e que passam essas informações para todo o organismo físico. Então, falando assim, a grosso modo, nós diríamos que os nossos neurotransmissores são mensageiros químicos que equilibram a atividade cerebral e eles transportam as informações, os sinais entre os neurônios e as células do corpo físico. Então, eis a grande importância. Aqueles que estão vendo a imagem, nós apresentamos 2 neurônios e com aquelas substâncias róseas no meio deles, que eles se encontram nesse meio entre um neurônio e outro, chama-se fenda sináptica. Então, é nesse meio que ele transmite a informação, ele transmite os sinais, essas substâncias que são chamadas neurotransmissores e que nós exemplificamos aqui na imagem como pequenos desenhos.
E vamos agora conhecer cada um deles para que a gente entenda um pouquinho mais, sem muitos detalhes, qual a função de cada um, como eles exercem essas funções no nosso organismo. Por exemplo, a serotonina, que aqui a gente exemplifica como um neurotransmissor, ela mantém, como nós já falamos, o equilíbrio e apresenta as suas funções de humor, estabilizando o humor do indivíduo. Mantendo esse estado de bom humor, o indivíduo tem facilidade de decisões, de determinações, ele mantém a sua função cardíaca regular. Então, muitas vezes a gente pensa que a serotonina é aquele neurotransmissor que, como a gente é mais comum conhecer o equilíbrio do humor, a gente sempre lembra da serotonina como no estado depressivo, que se usa essas medicações à base da serotonina, né? Então, ela também tem função importante do equilíbrio da função cardíaca. A dopamina, por exemplo, a dopamina é aquela que controla o nosso estado de ansiedade, é aquela que proporciona ânimo para o corpo físico e também a capacidade do prazer, de sentir prazer, tanto nas coisas simples, como numa boa alimentação, como nas coisas mais importantes da nossa vida. Ela proporciona energia para o corpo, dá este ânimo, a motivação para o trabalho, para as coisas que nós gostamos, que nós nos afinizamos. Então, é a serotonina, o neurotransmissor, que nos equilibra em todas essas funções. A melatonina, muitos já conhecem, que melhora a nossa qualidade do sono. Então, os distúrbios do sono, eles se devem a déficits de melatonina. Então, ela auxilia também, além de ajudar na qualidade do sono, na melhoria do nosso sono, na regeneração celular. Então, é extremamente importante para nossa fase agora, de tantas doenças, o uso da melatonina, para que nós possamos fazer uma melhor regeneração celular. A noradrenalina, por exemplo, né? A noradrenalina, ela nos mantém naquele estado de alerta, ela facilita a cognição, a nossa capacidade de estudar, de aprender, de memorizar, de ter criatividade. Então, olha quantas funções importantes que a gente vai descobrindo dos nossos neurotransmissores. Aí a endorfina, que nós também já bastante conhecida na nossa sociedade, porque é ela que regula o nosso estado de dor e nos acalma daquela sensação de irritabilidade, quando a gente é acometido pela dor, né, de fadiga, de mal-estar, quando a gente está com dor. E, por último, a ocitocina, que é considerado o hormônio que favorece os nossos sentimentos, a afetividade, nos transmite, nos ajuda aquela confiança no outro, né? Nesses bons sentimentos de solidariedade, de confiança, através desse neurotransmissor, né? Desse cultivo, desse equilíbrio da atividade cerebral através de todos esses transmissores. E aí vocês começam a entender a importância que a gratidão exerce sobre esses neurotransmissores. E aí a gente vai confirmar o que é que acontece comprovadamente, cientificamente, através até de um trabalho que nós trouxemos aqui, da Associação de Psicologia Americana, do ano de 2015, quando foi feito esse trabalho com uma análise de 180 pacientes que tinham insuficiência cardíaca, ou seja, eles já tinham um comprometimento cardíaco, mas estavam controlados, estavam sem sintomas. E esse trabalho foi feito em 2 fases. É bem interessante porque a gente vai analisar, por exemplo, na primeira fase,
foi observado os testes de marcadores inflamatórios para esses pacientes. Então, foram feitos exames para detectar os marcadores inflamatórios que poderiam agravar a doença cardíaca, já que eles eram cardíacos. Então, foram feitos todos os testes. Foram feitos também testes psicológicos que avaliavam, numa escala de nível de gratidão, aqueles que agradeciam simplesmente, aqueles que agradeciam com mais, né, efusividade, e etc. Foi feita uma gradação do nível de gratidão desses pacientes. Foi observado também o bem-estar espiritual de cada um deles. E foi feito uma comparação do estado orgânico geral dos pacientes, de suas emoções, né? Porque eram testes psicológicos. E os resultados vieram para aqueles que praticavam a gratidão, vejam bem como que foi satisfatório os resultados. Aconteceram de fazerem mais testes dos marcadores inflamatórios e observaram que nesses pacientes que tinham praticado a gratidão regularmente, eles tinham menores níveis de marcadores inflamatórios. E a gente sabe que esses marcadores, que pacientes inflamados têm uma doença mais grave, então eles piorariam a função cardíaca, o que aconteceu diferentemente com os pacientes testados, com uma melhora na função cardíaca. Outra observação foi feita na qualidade do sono, a qualidade do sono, do bom humor, do ânimo, menos fadiga. Então, todos aqueles marcadores que a gente ouviu ainda agora, a gente entendeu, eles estavam atuando equilibradamente nesses indivíduos que praticaram a gratidão, vejam vocês. Na segunda fase do trabalho, foi feito novamente também a observação e solicitado aqueles pacientes que já praticavam a gratidão, que eles aprofundassem um pouquinho mais, escrevendo, além deles serem gratos, eles escrevessem 3 coisas que aconteciam com eles naqueles momentos em que eles eram gratos, ou que eles se lembrassem do seu dia e que anotassem num caderninho, né, uma observação, 3 coisas que o fizeram ser grato, mesmo que fosse alguém abrir a porta para ele entrar, alguém que lhe oferecesse alguma coisa, simplesmente anotasse. E depois também pediram para que em todos os dias da semana fizessem isso. Inicialmente pediram 3 coisas, e depois eles disseram, em todos os dias da semana, façam essas observações. E vamos observar por um período de 8 semanas, que versem em 2 meses. Então, vejam bem, os estudiosos já falam que a partir de 21 dias, você fazendo esse exercício e observando o motivo da sua gratidão, você consegue já modificações, você já consegue melhoria no seu estado orgânico, psíquico, emocional. Então, os resultados vieram. Os pacientes se mantiveram com aquele diáriozinho, né? Porque uns eram apenas gratos e, às vezes, não escreviam. Mas aqueles que se mantiveram com aquele diário, com as suas anotações, tinham tido uma redução ainda maior nos seus marcadores inflamatórios. E a melhora ainda maior na sua função cardíaca. Quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente faz um risco cardíaco. Então, é avaliado toda a função cardíaca. Então, naqueles pacientes foram observadas essas situações de melhoria do seu estado geral como um todo. Então, vocês já começam a entender como é importante a atitude de gratidão. Então, entender e praticar, que é o importante para nós. Então, praticar a gratidão é necessário que a gente entenda que a gratidão, como nos mostra a neurociência, que a gratidão é uma força motora, é a energia que nos move para sentir o benefício que nos foi feito. E aí nós temos motivação para a vida.
motivação para o trabalho, motivação para o estudo. Então, foi observado por estudiosos da neurociência que era necessário à gratidão que nós tivéssemos 3 componentes: a emoção, a razão e o comportamento. A emoção, quando eu recebo um benefício, eu fico alegre, eu manifesto essa emoção. E a razão seria a consciência deste benefício que me foi feito. Alguém fez um benefício que, para mim, fez a diferença. Então, eu tenho consciência disso. E aí eu mudo de comportamento. Aí eu sinto que mudo. Imagine se eu ganho uma coisa que eu queria muito. Eu sou um garoto pobre que eu preciso de estudar e eu ganho uma bolsa. Então, eu vou ficar feliz de poder estudar, de poder realizar o meu sonho, de conseguir, né, me formar e etc. Então, você tem que usar as 3 dimensões que são a emoção, a razão e o comportamento. São os 3 fatores que envolvem os nossos sentimentos, a nossa consciência e as nossas atitudes. Então, precisamos entender que a gratidão usada ou praticada ou exercida dessa forma, os estudiosos da neurociência classificaram a gratidão dessa forma, como automática, passiva e ativa. Então, vamos entender cada uma delas. A gratidão automática, nós já entendemos desde o início, é aquela do #gratidão, o obrigado, tudo bem, obrigada. Então, essa que a gente faz nada a contestar, apenas a dizer qual a forma de gratidão nós estamos praticando. Então, é aquele hábito, e que é muito saudável, de dizer obrigado, da mesma forma que você diz bom dia, boa tarde, boa noite. Não houve tanta emoção, não houve tanta consciência do ato. Muitas vezes alguém abre a porta para você do elevador, ou te dá o lugar no elevador, e você agradece, às vezes nem levanta a cabeça, está correndo tanto. Não dá tempo de fazer esse agradecimento com tanta consciência e com mudança de atitude. Por isso que ela é bem automática. O segundo tipo de gratidão é aquela que nós denominamos de passiva. A gratidão passiva é a que ocorre em determinadas situações da nossa vida. Em momentos extraordinários, momentos pontuais. Por exemplo, você vai fazer uma viagem, a viagem dos seus sonhos, passar no vestibular, passar num concurso que eu quero tanto, exercer uma profissão, quer dizer, conquistar, formar, e etc. Então, vamos citar, passar no vestibular, que o garoto, garota, com 18 anos, está assim na flor da idade, com toda aquela emoção de querer estudar, de querer fazer uma faculdade, os pais são pobres, têm uma dificuldade enorme, ou seja, rola muita emoção. E o racional? Sacrifício, estudo, senta ali, fica horas memorizando fórmulas e etc. E o comportamental? Comportamental, você até se exclui naqueles momentos de estudo, você larga um pouco, né, as reuniões sociais, às vezes, né, os amiguinhos, as namorados, namorado. Por quê? Porque você está dando prioridade ao seu intento, ao passar no vestibular. Então, há, sim, os 3 fatores envolvidos: a emoção, o racional, que é a consciência de que tenho que estudar para poder tirar uma boa nota e passar, e a mudança de comportamento, tanto antes como depois que eu passar. Tudo isso vai englobar os 3 fatores. Mas a gente entende que os 3 fatores entraram nesse tipo de gratidão quando eu passo no vestibular, mas são passivos. Eles ocorreram apenas pelo bom resultado que eu obtive. Então, é uma gratidão passiva por
ocorrer apenas nos momentos pontuais, apenas uma vez no ano, apenas uma vez a cada 10 anos, uma viagem espetacular. Então, não é uma gratidão ativa, é uma gratidão passiva na sua classificação. E o que é uma gratidão ativa? A gratidão ativa é aquela que eu escolho agradecer. Eu reconheço claramente o valor das coisas que eu recebi, das coisas que fazem a diferença para mim, como o ar que eu respiro, como a luz do sol que me dá vitamina D para que eu me defenda de uma doença, como a amizade de uma pessoa que me é cara. Então, são essas coisas que eu valorizo ao meu redor, que me mostram nas minhas relações, no mundo que eu vivo, na natureza, na minha vida, como nos foi falado na leitura preparatória. Então, eu escolho ser grata pela luz do sol, eu escolho ser grata pela chuva que vem me dar material e alimento para me nutrir. Então, eu escolho ser grata pelos filhos que tenho. Eu escolho ser grata por todas essas situações. Então, nós já começamos a entender que ser grato é um aprendizado diário, é uma constância, é um exercício em que eu vou exercitando e amadurecendo os meus valores a agradecer. Então, a gente começa a entender que ser grato, exercer a gratidão, me dá maturidade espiritual. Portanto, praticar a gratidão é amadurecer espiritualmente. Quando somos gratos, entendemos ainda que isso, além de nos beneficiar, nós estamos evoluindo espiritualmente, o que é mais importante por ser o objetivo da nossa vida. E aí eu cito até um exemplo que eu acho que tem no livro de Joana de Ângeles, eu não lembro muito bem qual o nome do livro, mas eu sei que é da série psicológica, eu deveria ter até anotado, mas eu acho que é no Homem Integral, mas depois eu posso trazer para vocês a bibliografia exata. Mas eu sei que na série psicológica, Joana de Ângeles nos fala sobre esses 3 níveis de gratidão, que são, agora a gente já entende mais ou menos, e faz um outro tipo de classificação. Então, o primeiro é classificado pelo bem que eu recebo. A gratidão, eu recebi alguma coisa, nem que seja a abertura de porta, eu sou grato pelaquilo. Eu recebi um bom dia, eu sou grato por uma pessoa amiga que diz, bom dia, tenha um dia maravilhoso. Eu sou grato. Então, tudo que nos cerca, tudo que temos na vida, podemos ser gratos, porque tudo isso nos beneficia. Então, é o bem que eu recebo. É o primeiro nível de gratidão, já que a gente está entendendo que gratidão é evolução espiritual. O segundo nível de evolução seria, eu sou grato pelo mal que ainda não me chegou. Eu sou grato pela doença que eu não tive. Eu sou grato pela dor que ainda não passei. Eu sou grato pela guerra que eu ainda não enfrentei. Eu sou grato pelo conforto que eu tenho na minha casa. Eu sou grato pela não ter sido violentada, por a violência não ter chegado tão próxima de mim. Então, é pelo mal que ainda não me atingiu. É o segundo nível de gratidão. E o terceiro nível, que é um nível mais evoluído ainda, é ser grato pelo mal que já chegou. É ser grato pelo mal que eu já sofri. É ser grato pelo desafio que essa dor,
que esse sofrimento que está roendo, que está me corroendo, que está sangrando a minha carne, que está me comendo em lágrimas, mas está me fazendo aumentar a minha fé. Está me dizendo, confie que Deus existe. Confie que essa dor é um ensinamento. Confie que essa dor vai te trazer situações melhores no teu amanhã. Então, como eu acredito que Deus é bom, justo e sábio, tem que ter motivos para que essa dor tenha causas boas, justas e sábias, como está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 1ª, que diz que Deus é causa primeira de todas as coisas. Então, se entendemos que Deus é causa primeira de todas as coisas, entendemos que aquela dor é o princípio do meu aprendizado. E é dessa forma que eu vou passar pela dor sem ficar estagnada, como nos diz Carlos Drummond de Andrade, que a dor é inevitável e o sofrimento é opcional. Então, eu entendo que toda dor eu vou passar, como nos diz o querido Chico, tudo passa. E isso também vai passar com a nossa pandemia que estamos vivenciando. E aí eu faço a pergunta, o que nos impede de ser gratos? O que impede a gratidão de existir em nossos corações, em nossas atitudes? Geralmente são os nossos pensamentos, que é a origem de tudo. Tudo está no nosso pensamento e depois eles viram atitudes. Então, o nosso pensamento negativo, ele nos embebe, ele nos banha numa atmosfera negativa em que começamos a reclamar. Clamar de novo pelaquilo que eu não gostei. Clamar por Deus para afastar aquela dor que eu vou dizer que não mereço. Aí eu já estou partindo para a premissa que Deus é injusto. Então, eu costumo reclamar do que Deus está me propondo aqui na Terra. Que eu aprenda. Aprenda com a fonte de aprendizado que é a dor. Então, por isso que muitas vezes esquecemos de ser gratos. Por isso que muitas vezes não somos tão gratos como deveríamos. Então, temos que ter cuidado. E eu trago para a gente se lembrar disso, um pensamento de Napoleão Hill, que foi um estadista francês, inglês, que acompanhou alguns presidentes dos Estados Unidos, e ele não era espírita, não sei se era religioso, mas eu achei interessante a fala dele, abre aspas, eu não pus as aspas, mas abre aspas. Sou muito grato às adversidades que aparecem na minha vida, pois elas me ensinam a tolerância, a simpatia, o autocontrole, a perseverança e outras qualidades que sem essas adversidades eu jamais conheceria. Então, olha que pensamento importante para que a gente lembre de que precisamos ser gratos mesmo frente às adversidades. Portanto, é importante o exercício da gratidão para o nosso amadurecimento. E eu vou deixar para vocês umas técnicazinhas do exercício da gratidão. Então, alguns não podem anotar, ou alguns vão memorizar. Vai lá. Diário da gratidão. O que é o diário da gratidão? Lembram daquele trabalho que foi feito? É um caderninho que uns chamam caderno das 3 graças, caderno da gratidão, anotações de gratidão e etc. Então, nesse caderninho, você escreve, os autores, os estudiosos nos dizem que é interessante escrever à mão.
porque a mão você tem a emoção e a sensibilidade envolvida, muito mais do que no computador. Então, vamos pegar nosso caderninho e escrever 3 coisinhas simplórias. O dia que estava chuvoso ontem, mas hoje apareceu um céu lindo e um sol maravilhoso. E aí eu agradeço. Se eu não lembrar de nada para agradecer que me aconteceu de bom naquele dia, eu posso agradecer pelo porteiro que abriu a porta do elevador, pelo porteiro que me disse bom dia, vai com Deus. Então, simplesmente você faz isso. E eles aconselham dizendo que após uma semana, você pode ir aumentando de 3 para 4, 4 para 5, até você chegar em 10. E aí você vai deixando por 1 mês, por 2, dizem os estudiosos, que após 21 dias, você já consegue bons resultados. Então, está aí a dica para que nós possamos anotar no nosso caderninho. Onde for, em qualquer cantinho, a gente anota. Vou ser grato por isso. Vou ser grato por isso. Vou ser grato por aquilo. Então, fica a dica. Outra dica. Ritual de gratidão. Qual seria esse ritual que nós poderíamos fazer? Muito simples. Ao acordar, em silêncio. Na hora que você não abrir os olhos, e você está se mexendo, vai abrindo lentamente e refletindo. Senhor, que bom que eu estou vivo. Que bom que eu estou na minha cama. 2, que bom que o sol já nasceu. Que bom que eu tenho conforto. Que bom, e já vai anotando, se quiser. Se não, anota no seu coração e na sua consciência. Mas esteja agradecendo. Então, esse é o ritual de acordar em silêncio. Se quiser fazer seu alongamento, como eu faço, se quiser, vai agradecendo e vai tranquilamente fazendo seu ritual e se mantendo em estado de gratidão. Outra dica, como a gente sabe que o impedimento da gratidão são os pensamentos, o ato de reclamar, então, que possamos fazer inversão de pensamentos. E como é que é isso? Pensou negativo? Busca algo de bom para neutralizar, para que aquilo que aconteceu ontem, hoje não está legal, mas ontem estava. Mas amanhã eu tenho certeza que vai ficar melhor. E aí você começa a aprender a neutralizar o pensamento que não está muito legal hoje. Hoje estou meio de mau humor, amanheci de trás para frente, pelo avesso, sei lá como. Tive um aborrecimentozinho, tive alguma coisa, mas graças a Deus eu estou com saúde. Graças a Deus eu estou podendo trabalhar. Graças a Deus eu tenho um emprego. E aí você vai neutralizando esse pensamento negativo que não se propagou ao redor de si e não te envolveu numa aura negativa, escura, e que isso se manifesta. Então, nós estamos chegando ao nosso final e eu volto a dizer, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Palavras de Paulo de Tarso, em Tessalonicenses 1, 5, 18. Então, foi essa a primeira frase que nós lemos na leitura preparatória, quando Paulo de Tarso nos aconselha a dar graças a tudo. A tudo ao nosso redor. Que sabedoria de Paulo. Então, é com essas palavras e com a complementação delas na fala de Emmanuel, nosso companheiro Odilson fez a leitura preparatória, quando ele nos diz, a fala de Emmanuel que diz, as dádivas do Senhor nos concede a cada dia. Demos graças. Então, temos que dar graças a tudo ao nosso redor. E retomando a pandemia, busquemos o foco, busquemos que precisamos de agradecer pelos que estão do nosso lado, precisamos de agradecer pelo aquele
que ainda que não está mais, que ele já foi. Ele fez a lição mais rápido do que nós. Ele foi chamado antes. Entendamos que é a vontade divina e foi a programação dele enquanto estava na espiritualidade. Então, precisamos também saber agradecer nesses momentos de dificuldade. Busquemos os motivos para esse agradecimento. Não fiquemos presos. A gratidão é uma mudança de visão. Não fiquemos enxergando apenas um lado das situações. Não enxergamos o copo vazio, mas o copo meio cheio. E eu deixo ainda um pensamento que eu acho interessante, é de Marian Aguilor, que é um pensador espanhol, e ele diz: esqueça o que você deu, lembre-se do que recebeu. Então, veja que tudo à sua volta você recebeu de graça. Então, dai graças a tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu só tenho a agradecer a todos vocês. Eu acho que era esse o nosso recado de hoje e que possamos ter aprendido um pouquinho a agradecer. Virgínia, eu quero colocar no meu livro, meu caderno de seu caderninho. Graças hoje, um obrigado a você por essa noite tão sublime que você nos proporcionou, um tema tão apaixonante e não querendo te envaidecer, muito bem explanado para nós, uma didática simples. Você falou de coisas sofisticadas, de maneira simples, permitida que todos nessa sala entendessem com o mesmo nível. Só queria acrescentar que, no meu entender, o senso do agradecimento, assim, a graça de você agradecer também é um exercício preparatório para a transição planetária que estamos vivendo nesse momento. Porque a pandemia passa, vai passar em breve, porém a transição é uma realidade e que nós devemos usar a sua mensagem desta noite como um instrumento para que possamos embarcar no trem da evolução, no trem dos desígnios do Senhor para todos nós. Virgínia, obrigado. Hein, olha a carinha dele, olha que bonitinho, meu amigo. Ele fala como sempre. Uma coisa eu digo a vocês, olha aqui, seu Alcino é o espírita mais bonito entre nós. Ele é bonito danado, né? Coraçãozinho para você, Virgínia. Ó, coraçãozinho que eu botei para você. Eu amo esse cara. Então, para você também. Vê se eu acho um coraçãozinho aqui. Estava escrito... Todo mundo colocou o coração para Jesus. Como é que foi o coraçãozinho? Eu digo em reações embaixo aí, ó, em reações. Reações. É só clicar. É só clicar em reação, isso aí, pronto, colocou o coraçãozinho. E eu digo o seguinte, eu amo esse grupo maravilhoso. Graças a Deus por vocês existirem. A energia muito flui, bom. né? Legal. Nós amamos você, que vem engrossar o caldo da noite, né? E levar as vibrações para nossos irmãos de Aracruz. Obrigada, Virgínia, muito boa os seus estudos, viu? Como é que é? Lembre-se tudo, não esqueça tudo que deu, lembre-se tudo que recebeu. Isso. Esqueça o que deu e lembre o que recebeu. Muito legal essa frase, viu? É de Muriel. Equação da gratidão, né? Agradecer é um ato de amor a Deus, Virgínia, né? Agradecer é uma oração. Que dá direito. Saudade que eu tenho de reencontrar vocês pessoalmente, de dar aquele abraço, da capelania, né? Dos hospitais, da Carol, minha amiga, né, Carol? É isso aí. Boa noite. Amanhã tem mais. Boa noite. Tem mais. Até amanhã, Zé. Obrigada, Carol. De nada, Virgínia. Obrigada, Zé Luiz, a todos vocês. Um abraço. Um abraço. Abraço, Ilza. Uma boa noite a todos. Boa noite, filho.